Sabe quando você está conversando com uma pessoa e ela começa a repetir várias vezes uma mesma palavra ou expressão e você deixa de prestar atenção naquilo que ela está falando e passa a contar quantas vezes ela usou aquela palavra ou expressão? Isso se chama vício de linguagem e eu posso provar para você que usar o vício de linguagem vai empobrecer a sua fala. Mas antes, deixa eu te pedir um favor. Se você gosta de conteúdos como esse, curte aqui esse vídeo, me segue para mais dicas e conteúdos e manda esse recado para quem precisa saber disso. Antes de eu te mostrar o exemplo, quero dar um outro recado. A crítica aqui que eu vou fazer não diz respeito à pessoa que cometeu esse erro, mas à forma como ela usou para se comunicar. Então bora ver o exemplo na prática. Eu estou falando de uma entrevista que aconteceu logo após uma partida do time do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Quem deu essa entrevista foi o jogador Tiquinho Soares, logo ali na beirada do campo depois da partida. A entrevista durou 30 e poucos segundos, mas ele usou o que a gente chama de pausas vocalizadas. Ele usou o entre uma frase e outra daquilo que ele está falando. E mesmo sendo uma entrevista curta, a pessoa que assiste a entrevista começa a prestar atenção mais nesse do que naquilo que ele está falando. Para você entender o que eu estou dizendo, assiste aí a entrevista exatamente como ela foi ao ar, ao vivo, logo após a partida. Não, um jogo difícil. Eu acho que quem assistiu o jogo hoje viu duas equipes jogando um bom futebol. A gente se preparou bem, é mais um jogo, sábado tem mais também, e a gente prepara como se fosse mais um jogo. Claro que a repercussão é devido ao passado, mas como eu já falei, já foi, já passou, construir uma nova era agora, feliz pelos 3 pontos e seguimos. Viu que mesmo sendo curto o vídeo, você começou a contar quantas vezes ele usou aquele ao longo da entrevista? Pois é. Agora, um amigo meu pegou essa entrevista e editou, tirando esses vícios de linguagem, tirando esse que ele usa e deixou só a mensagem dele. Você vai ver que mesmo com o efeito da edição, ficando só a mensagem, o recado passa mais credibilidade. A imagem dele passa mais segurança. Quer ver o teste na prática? Assiste aí ao vídeo editado sem o vício de linguagem. Não, um jogo difícil. Eu acho que quem assistiu o jogo hoje viu duas equipes jogando um bom futebol. A gente se preparou bem. É mais um jogo. Sábado tem mais também. E a gente prepara como se fosse mais um jogo. É claro que a repercussão devido ao passado, mas como eu já falei, já foi, já passou, construir uma nova era agora, feliz pelos 3 pontos e seguimos. Pois é, usando o vício de linguagem, você vai empobrecer o seu jeito de falar. As pessoas vão olhar para você com menos credibilidade, você não vai passar a credibilidade que você quer. E se você quer ser memorável, o que você tem que começar a fazer? Você sabe que você tem vício de linguagem, o melhor caminho é substituir o vício que você tem pela pausa, pelo silêncio. É uma pausa de meio segundo, gente, não é uma pausa longa. É substituir, é não verbalizar o vício de linguagem, que pode ser o pode ser uma expressão como um tá, um né, um ok, ao longo do teu raciocínio. Ao invés de verbalizar, fazer o silêncio, fazer uma pequena pausa e continuar o teu raciocínio. Ah, Eloy, e se eu não sei se eu tenho esse vício? Bom, se você não sabe se você tem esse vício, bom exercício, uma boa prática é você se gravar. Grave um áudio seu enquanto você está falando ali numa conversa, numa reunião e comece a perceber quantas vezes você repetiu uma mesma expressão. Repetir uma vez ou outra não é o problema. O problema é se num curto espaço de tempo, por exemplo, 30 segundos de fala, você repetiu mais do que 3 ou 4 vezes uma mesma expressão? Bom, acende a luz vermelha aí, porque tem um problema no seu jeito de falar, você está usando o vício de linguagem. E não tem outra forma de tirar isso senão você aumentar a sua percepção sobre o seu jeito de se comunicar e ir substituindo aos poucos por uma pausa, por um silêncio ali, ao invés de verbalizar o seu vício de linguagem. Gostou dessa dica? Então continua aqui comigo para ver mais conteúdos, dicas e recados. E lembre-se, se você quer ter uma fala memorável, falar igual os grandes executivos do mercado, você precisa prestar atenção nesse recado.